faz pra mim. Tu me guias nos caminhos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é uma grande alegria revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de abrir a Tua Palavra, buscando o sustento de nossa fé, Senhor. Nos inspire, nos ilumine com Teu Santo Espírito, nos capacitando a compreensão, a prática e ao ensino do que receberemos de Ti através do estudo da Tua Palavra. É o que te suplicamos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A lição de hoje, provas, tribulações e listas. No verso principal temos Neemias capítulo 10, verso 29, que diz o seguinte: firmemente aderiram aos seus irmãos, seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que aguardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e seus juízos e os seus estatutos. E nós temos um trecho daquele comprometimento que já estudamos anteriormente, que o povo de Deus fez após ouvir todas as mensagens, ouvir os sermões, ouvir a palavra de Deus por horas e horas, uma grande conferência, com jejum, com oração. Eles chegaram ao ponto de dar ouvidos ao Espírito Santo e se converterem de maneira profunda. Todos, os pobres, os ricos, os grandes e os pequenos, todos se padronizaram em servir ao Senhor em espírito e em verdade. Um ponto muito interessante de qualquer devoção que se faça, para que Deus realmente possa então fazer a obra em nós. Nesse ponto aqui da aplicação da lição, conta-se então que todos estavam dispostos a uma nova vida, a passar uma régua no passado, usar apenas como base para não repetir os mesmos erros que os antepassados cometeram e procurar levar uma vida digna diante de Deus e diante dos homens dali para frente. A nossa vida, na realidade, sempre se assemelha a um relógio, né? Que está girando e passando pelos mesmos lugares sempre. Daqui e dali nós temos essa impressão. Mas, na verdade, são as oportunidades que temos, que Deus proporciona para nós, para cada um individualmente, de podermos sempre recomeçarmos. De lembrarmos que nunca é tarde para fazer o que não fez. Nunca é tarde para alcançar o que não se alcançou. Nunca é tarde, principalmente, para se preparar para o reino de Deus, para a breve volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui todos estavam dispostos a viver uma nova vida. E durante um bom tempo eles conseguiram isso. Lamentavelmente, como na história da humanidade, nesse planeta, essa alegria não duraria tanto tempo. Daqui e dali, membros daqui, membros dali, famílias daqui, famílias dali, um ou outro, acabam se desviando, acabam esfriando, desanimando. Aquelas sementes que caem no pedregulho, levanta fogo de palha, o sol vem, ela murcha rápido. Isso acontece, sempre aconteceu, e não seria diferente aqui também. Sabemos que quando o Messias chegasse, seria uma dificuldade para Cristo reunir as suas ovelhas e conseguir cumprir com a sua missão, deixando pessoas preparadas, habilitadas para dar sequência à parte que toca para a igreja e para o indivíduo, que isso ficasse fortalecido até os nossos dias, até os dias que vão à frente do nosso tempo, aguardando aqueles que abraçarão realmente o momento do desfecho do conflito aqui nesse planeta, até que Jesus então se manifeste nas nuvens dos céus. No segundo tema, o Deus da história. Analisando Esdras, capítulo 1, verso 9 a 11,
e Daniel 1, 1 e 2, diversas lições podem ser tiradas daqui, e lições de muito impacto, inclusive. A primeira delas é que observem que aqui em Esdras, um tal de Sesbazar, que era capitão da guarda de Nabucodonosor, estava conduzindo os tesouros do templo de Deus para Babilônia, como se dali para frente se tornasse posse do Império Babilônico. Sabemos que Nabucodonosor ia dar muito trabalho até que pudesse realmente comer capim, pastar com os bichos para aprender quem é que manda, quem é que é o Criador, quem é que é o dono de tudo. Da onde que vem a vida e para onde que vai a vida. Para que ele entendesse isso. Mas até então vamos analisar friamente os detalhes. Um ímpio estava pegando um tesouro santo e conduzindo para uma terra ímpia, para um templo idólatra, para ficar lá guardado, evitando que fosse destruído futuramente, queimado. Observe os detalhes, que embaraçoso essa permissão de Deus na direção dessa situação. Por outro lado, aqui no livro de Daniel, apresenta um outro indivíduo, um tal de Aspenaz, que era o eunuco-chefe do palácio, conduzindo nobres, servos, escolhidos de Deus. Então veja, o outro ímpio conduzindo os escolhidos de Deus para uma terra ímpia, para um palácio ímpio, cercado de muito problema. Mas esses seriam poupados da destruição. Esses seriam preparados para a grande glória da nação israelita. Glória esta que, lamentavelmente, por causa das escolhas do povo, levaria 150 anos aproximadamente para se cumprir plenamente. E esse indivíduo aqui, Daniel, um dos escolhidos que aqui estavam, ao que tudo indica, foi uma pessoa muito bem educada, muito bem instruída. Era de fato uma agulha no palheiro. Ele com mais uns poucos fiéis que estavam sendo conduzidos para a Babilônia. Porque o resto da nação praticamente era raro encontrar alguém desse quilate, desse padrão. Apesar de serem jovenzinhos, em torno dos seus 16 anos, mas já eram pessoas inabaláveis. Mas uma nação completamente pervertida, a nação onde eles estavam. Viver a fé deles lá em Babilônia seria com certeza absoluta muito mais fácil do que desenvolver a fé no meio de Judá. Ali no meio de Judá, esses poucos que estavam restando, estavam correndo o risco de se perderem para sempre. Veja a que ponto chegou o povo de Deus. Não é à toa, irmãos, que dentro das profecias, dentro do quadro escatológico, a igreja também no final, o patrimônio vai cair ao chão. E o povo estará indo para as pequenas cidades indo para os matos, quando chegar o desfecho do conflito. A profecia é muito clara sobre isso. Ela não vai elencar. E é nesse momento que a gente consegue entender o porquê que Daniel aqui e os seus companheiros, dentre uns poucos que estavam juntos, tiveram que passar por essa situação. E o mais curioso ainda, que tanto Daniel como seus companheiros morreriam no cativeiro babilônico, porque a nação que foi para lá, ao invés de ficar só os 70 anos profetizados pelo profeta Jeremias, eles ficariam 150 anos por escolha deles. Não queria sair mais de lá. Para vocês verem o quanto estava apostatada a nação judaica. Que coisa horrível. E quando a gente vê para uma igreja hoje, na atualidade, que a profecia aponta para um estado morno, mornos a ponto de causarem vômito em Deus, aqui nesse caso de Judá eles não estavam causando vômito em Deus ainda. Mas no nosso caso, hoje,
Tem pessoas que causam o vômito. Tem membros do povo de Deus que causam o vômito de Deus. Deus está a ponto de vomitá-los. Isso é muito grave, irmãos. Ao fazer esse paralelo, precisamos refletir muito para a nossa situação individual. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quando desenrolamos a partir do capítulo 5 de Daniel, e vemos quando Belsazar, neto de Nabucodonosor, estava ali abusando dos tesouros do templo. Aquele mesmo Daniel, já velhinho, estava ali, foi chamado, estava vivo ainda, foi chamado para interpretar o que aquela mão sozinha estava escrevendo na parede do templo. Mene, mene, tekel, ufarzim. Daniel foi chamado, foi lá, olhou e falou o que significava aquilo. Você foi pesado na balança e encontrado em falta, ó grande Belsazar. E nessa mesma noite ele foi morto. E outro jovenzinho que estava ali, conduzindo inclusive o exército medo-persa para dentro do palácio, Mardoqueu, seria contado na relação daqueles que estariam retornando para a terra prometida. Mas lamentavelmente Daniel, que ali estava, morreria daí a pouco tempo. Nos dias de Dario ele morreria. Poucos anos à frente. A Medo-Persa governou pouco mais de 3 anos. Já tinha 67 anos que Babilônia estava governando quando o império caiu. E claramente está aqui o motivo do porquê que não foi dentro de Babilônia, no governo babilônico, que o castigo foi completado. Porque o abusador dos tesouros de Deus extrapolou seus limites e encerrou sua vida naquele momento. E esses 3 anos que faltavam para completar o castigo, a Medo-Pérsia assumiu o comando e completou. Após esses 3 anos, Ciro decretou pela primeira vez a libertação dos judeus. E lamentavelmente eles não sairiam com esse decreto de Ciro. Mesmo tendo Zorobabel tomado providência de levar um grupo para reconstruir o templo, e que conseguiram com isso reconstruir o templo, o propósito era para reconstruir tudo. O decreto de Ciro era amplo, era pleno, mas só conseguiram fazer o templo, com a grande arrancada de judeus que foi, mas sob duras penas, porque aquele espírito apóstata, aquele ranço de ficar ali bem acomodado depois de 70 anos de cativeiro, muitos não quiseram voltar mais. Os que nasceram ali já nem sabiam, nem conhecia a terra deles. Terra essa que tinha herança, que tinha toda uma história em cima. Tinha documentos no palácio, tinha todo um registro de uma nação guardados. E que certamente foi trazido para Babilônia e estava aos cuidados de Daniel e que foi levado aos seus sucessores até que chegasse nas mãos de Esdras, o escriba, e até mesmo Neemias, que mais tarde assumiria o governo em Jerusalém de volta após o cativeiro, depois de 150 anos que Jerusalém teria sido destruída. 70 seria o cativeiro normal e mais 80 anos por opção deles de ficarem por ali, uma grande parte da nação. Mas o Deus da história está aí. Veja que um ímpio levando os tesouros para uma terra ímpia, outro ímpio conduzindo os servos de Deus, os escolhidos de Deus, mas tudo para serem cuidados e protegidos. No meio da destruição, estava Deus providenciando na mão de pessoas estranhas o cuidado dele. Servos estranhos. Lembra que nos dias de Cristo, os discípulos reclamaram para Jesus que alguém estava fazendo cura em nome dele? E Jesus falou, quem comigo não ajunta, espalha. Pois é, Deus tem formas estranhas. Nos dias de Balaão, Deus fez com que uma jumenta falasse. Deus tem formas realmente, às vezes, muito estranhas para agir em nossa vida, em nossa história e na história da humanidade. Ele chama pessoas normais, ele chama o seu povo. Ele tenta usar o seu... Ele faz tudo para usar os seus servos. Mas será que as pessoas querem ser usadas?
A história de Israel, a história dos judeus aqui em Babilônia ilustra muito bem isso. E a nossa história, não podemos olhar só para a história dos judeus em Babilônia. Devemos olhar para a nossa história dentro da igreja hoje. Será que nós queremos ser usados? Será que nós desejamos dizer, como muitos profetas disseram, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Isso é um fato? Ou estamos encaixados dentro do quadro da mornidão, fingindo que não estamos ouvindo nada, que não estamos sabendo de nada? Fica quietinho no seu lugar. Pense nisso, amado irmão. Isso é muito grave. Em suas cidades, terceiro tema. Analisando Esdras 2 e Neemias 7, podendo destacar o verso 73, inclusive, aqui do capítulo 7 de Neemias, podemos notar que, com a graça de Deus, os judeus puderam se restabelecer em suas cidades e, inclusive, em Jerusalém. Depois da reconstrução do templo, da cidade, dos muros, finalmente esse propósito pôde ser alcançado. Mas para que isso aqui pudesse ser alcançado, foi sob duras penas, porque o povo, com 150 anos lá na Babilônia, não resolveu muita coisa ainda. Ainda precisava de ser lapidado. Gemas preciosas precisando ser lapidadas, para que de fato Deus pudesse agir nessa nação resgatada. Temos, por exemplo, no quarto tema, onde estão os sacerdotes? Quando Neemias e Esdras esteve organizando o povo para trazer de volta, irmãos, teve gente que teve que ser quase arrastado para poder vir, não queria vir embora de 50 anos na Babilônia. O que eles já tinham adquirido, o estabelecimento que eles já adquiriram nessas terras estrangeiras foi tão grande que eles não estavam interessados, no mínimo, de voltar para sua terra. Quantas e quantas pessoas tiveram que serem realmente quase que seduzidas, convencidas com muita insistência a ter que deixar os seus bens, a ter que deixar as suas conquistas ali, na terra de Babilônia, e retornar para sua terra, porque eles tinham um patrimônio deixado por herança na terra prometida, que o próprio Deus concedeu para eles, que os seus ancestrais adquiriram, tinham fazendas, as terras estavam lá, a cidade foi destruída, as casas foram destruídas, aos arredores de Jerusalém, de Benjamim, Judá, tudo ali foi tomado, foi tombado, mas as terras estavam lá. E os descendentes, os herdeiros, estavam ali, no cativeiro. E eles não queriam voltar. O quê? Reconstruir cidade, andar 1.650 quilômetros de distância, no mínimo, e morar e reconstruir uma cidade. Cidade essa que está invadida já por diversos povos, que estão rodeando por ali, igual o urubu na carniça. O que eu vou fazer lá? Gente caçar jeito de morrer, ladrões no deserto, tribos nômades de deserto que atacam caravanas. O que nós vamos fazer? Fazer uma viagem comprida dessa? Pensa, pessoas que nasceram ali, não tinham noção, não conhecia a região da Palestina. Nasceram ali, cresceram ali. E quantos que nasceram e morreram ali? Nunca pisaram na Palestina na vida deles. Jerusalém, então, que tinha virado um caos, que tinha virado ruínas, morada de bichos, deserto, nem pensar. Só história que eles conheciam. Não queriam voltar para lá. Isso aqui nos faz lembrar a história de Ló, lembra? Quando os anjos estiveram lá e conversou com ele. Todo mundo conhece a história. Ló falou, não, então espera um pouquinho, deixa eu ver se eu chamo todo mundo, o que eu puder de gente reunir aqui para poder ir embora. E ele saiu, foi atrás de genro, de filho, filha, casada e tal. E com ele lá só tinha 2 solteiras dentro de casa. Mas ele foi atrás de outras casadas, de filhos casados. Jó tinha uma grande família, uma enorme família. Não teve um funcionário, não teve. E Ló tinha muitos e muitos funcionários, milhares. Lembra que a comitiva, o patrimônio foi dividido com Abraão, quando eles se separaram, há algum tempo atrás? Pois é. Lembra a quantidade que
Abraão resgatou quando aqueles reis entraram em guerra e carregou o povo? Pois é gente demais. E outras mulheres que também Ló tinha, escravos, escravas. Ninguém apareceu de volta. Simplesmente Ló volta quase que arrastado pelos anjos, porque ele não quis sair de lá sem carregar a família. E mal saiu Ló, a sua mulher e 2 filhas. Essa mulher dele, quando estivesse na saída da cidade, ainda ia olhar para trás e se perder de vez. Só sobraria Ló e as suas 2 filhas. Aqui estava representando essa nação, quase que arrastada de volta para a terra deles, como a igreja hoje. O Espírito Santo está tentando arrastar para o céu e tem gente provocando vômito em Deus. Mas aqui, dentro dessa história, o Espírito Santo conseguiu trabalhar o coração de muitos desses homens e principalmente precisava ser selecionado homens para trabalhar tanto no santuário, levitas, que é onde vinha a pergunta, cadê os sacerdotes? E ele conseguiu encontrar homens escolhidos, homens tementes a Deus. Mas foi uma missão, irmãos. Homens que realmente pudessem liderar os assuntos espirituais da casa de Deus. Seria fundamental ter esses escolhidos nesse retorno para a terra prometida. O 5º tema, humilhados diante de Deus. Aqui, analisando Deuteronômio capítulo 30, verso de 1 ao 6, nós podemos ver que existem promessas de reconciliação de Deus para com o seu povo. Desde que o seu povo se voltasse a Deus, Deus estaria sempre de braços abertos, como o pai do filho pródigo, lembra? Deuteronômio 30, de 1 a 6, relembra essa parábola do filho pródigo. Que Deus, o pai, dá liberdade, mas depois que você ralar para lá e ter que comer bolota de porco e parar no chiqueiro da vida, olha para mim, eu vou estar aqui de braços abertos. É a promessa de Deuteronômio. É a promessa da parábola do filho pródigo. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41, nós temos também outra ilustração muito forte disso aqui. Jesus dormindo no fundo de um barco e uma tempestade se levanta no lago. Jesus está bem ali. E os discípulos vão com seus próprios esforços e começa a labutar daqui, labutar dali, labutar daqui, labutar dali, e vai daqui, vai dali. E não se lembraram que o Salvador, o Criador, estava ali. Quando eles perceberam que ia morrer, foram lá acordar Jesus. Senhor, o senhor não está vendo que nós estamos morrendo, o senhor está aí dormindo? Jesus só levanta e diz para eles, homens de pouca fé, e levanta as mãos para o lago e diz, aquieta-te, acalma-te. E tudo parou. Uma bonança se seguiu. E que humilhação foi para os discípulos perceber que ridículo que eles se exporam ali de graça. Tendo Jesus do lado, tendo feito tudo, e quando viu que não dá conta de nada, lembrou de chamá-lo. Foi muita humilhação, irmãos. Pessoas que estavam andando com Deus, literalmente com Deus, sendo chamados de homens de pouca fé. Laodiceia tem homens, mulheres, jovens, que está provocando o vômito em Deus. Mas Deus apresenta ali um remédio, a solução, para que eles se tornem quentes, de fato. Ou frio, deixar de ser morno, ser frio, que é melhor ser frio do que morno, porque o frio tem consciência da sua perdição e pode para o lado do quente. É mais fácil. Pense nisso, amado irmão. É uma situação muito grave, a questão da mornidão, achar que está salvo
sem se envolver na causa de Deus, sem se envolver no cumprimento da missão, isso é gravíssimo. Isso causa o vômito em Deus, porque nós como indivíduos e como igreja temos missão a cumprir. E não podemos nos calarmos, não podemos nos aquietarmos, não podemos nos excluirmos dessa situação, isso é gravíssimo. Se queremos ver Jesus voltar, precisamos de nos envolvermos. Isso é muito urgente, irmãos. Porque do contrário, nós também, como foi aqui Israel, como foi os discípulos lá do lado de Cristo, passaremos por muitas humilhações em nossa vida, se não recorrermos ao Salvador que está do nosso lado e que vive em nós, que nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado. Sexto tema, na Cidade Santa. Analisando Neemias, capítulo 11, verso 1 e 2, nós podemos notar aqui algo muito curioso. Os judeus receberam uma orientação de que devessem lançar sortes para que pudesse ser selecionado 10% da população para habitar em Jerusalém. Ninguém dos que estavam ali queria ficar espontaneamente em Jerusalém. Precisou lançar sorte. Aqueles que voluntariamente se apresentaram foram muito elogiados e com certeza agraciados, mas teve que lançar sorte. 10% foi selecionado na sorte. Irmãos, coisa incrível. E não seria fácil, porque deixar aquele patrimônio que eles já tinham ali, na roça, nas terras deles, nas fazendas que eles tinham, a herança que eles tinham já retomado, e poder ficar na cidade, vir morar na cidade, para refazer a cidade, realmente seria muito difícil. Porque colocar na mão de terceiro para tomar conta é complicado. Famílias maiores, quem sabe? Foi realmente uma situação difícil para administrar tudo isso. Mas eles conseguiram se levantar esses 10% de pessoas que pudessem habitar Jerusalém e refazer Jerusalém. A cidade estava reconstruída, mas não tinha quem viesse morar. Entende? As missões que muitos de nós enfrentamos para evangelizar também é bem parecido com isso às vezes. Deixar situação de conforto, disso, daquilo, ir para terras longínquas ou mesmo ir para fora de casa que seja. O fato de deixar a nossa caminha quietinha para ir deitar noutra cama para lá já é complicado, que o corpo estranha, reclama. Mas esse senso de missão, esse senso missionário é muito importante, porque na realidade o espírito de peregrinação deve estar sempre fazendo parte de todos nós como missionários, porque sempre nós temos uma missão a alcançar. É muito sério isso, irmãos. Essa missão é muito importante. O espírito evangelístico, tomando conta do nosso coração, nós teremos um propósito, que é cumprir com o propósito de Deus, com a ordem que Ele nos deu, ir a todo povo, tribo e língua, ensinando tudo que eu vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pense nisso, amado irmão. É muito sério. Nós não podemos estar dizendo que somos cidadãos do reino de Deus, sendo que não nos envolvemos espontaneamente, de alguma forma, para conduzir pessoas a esse reino. Porque é a nossa parte da missão que devemos cumprir. É muito sério. Precisamos estar atentos a isso. E no meio dessa seleção que foi feita aqui, desses 10%, também envolveu a seleção tanto de homens que cumpririam a escala de vigia nos portões, guarda diurna e guarda noturna, como envolveria as escalas também de homens levitas que administrariam os trabalhos no templo, que garantiria a qualidade de espiritualidade apresentada à nação judaica. Vasos escolhidos nas mãos de Deus, tanto como sentinelas da cidade, quanto sentinelas espirituais. Pessoas que se envolvessem no bem-estar da nação,
que recomeçava a vida ali, para que dentro de algum tempo o Messias pudesse vir e encontrar o máximo possível de pessoas dispostas a se envolver na causa. Jesus chegou, aos 30 anos de idade foi batizado, e logo ele levantou 12. Desses 12, um caiu. Veja que foi um resultado esplêndido. 1 em 12 é menos que 10%, que caiu. Então mostra que a seleção realmente que foi feita naqueles dias ali de Neemias e de Esdras, mostrando nessa seleção que o próprio Cristo fez pessoalmente, foi um resultado bacana. E no meio do trabalho desses 12, a igreja que eu e você estamos hoje fazendo parte, conseguiu se estabelecer graças ao trabalho que esses 12 começaram. Há mais de 2000 anos atrás, a minha e a sua igreja conseguiu se estabelecer hoje. Está estabelecida. Mas e eu e você estamos estabelecidos na mesma fé, naquela fé dos 12? Na mesma fé de Esdras, de Neemias, na mesma fé de Daniel? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Se nós estamos realmente envolvidos no propósito da volta de Cristo, que é a nossa missão hoje. Evangelizar o mundo para que, ao Evangelho se cumprir a todo o povo, tribo e língua, Jesus então possa voltar. Porque foi isso que Jesus disse em Mateus 24:14. E esse Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as gentes. Aí então virá o fim. Então, eu e você estamos envolvidos nisso? Estamos com esse propósito em mente? Isso é promessa de Deus. Saiu dos lábios do próprio Filho de Deus. Como você pode imaginar que isso não vai se cumprir? E o que eu e você estamos fazendo para que isso possa acontecer? Pense nisso. É muito sério. 7º tema, vigiar e orar. Eu queria citar um trecho de Caminho para Cristo, página 64, que diz o seguinte: orai com mais fervor, crede mais plenamente. À medida que formos desconfiando de nosso próprio poder, confiemos mais no poder de nosso Redentor e haveremos de louvá-lo, a Ele que é a saúde de nossa face. Irmãos, por que a saúde de nossa face? Jesus disse que se no teu olho tiver luz, todo o seu corpo será luz. Se no teu olho tiver trevas, todo o seu corpo será trevas. A luz dos nossos olhos expressa a luz da nossa face e do nosso corpo. Como Moisés, quando desceu lá do monte, lembra? Ele teve que cobrir. Mas, irmãos, nós precisamos de nos envolvermos nessa causa. Nós precisamos vigiar e orar, refletir sobre a nossa condição devocional com as mensagens que recebemos de Deus há tantos e tantos anos de nossas vidas. Se estamos de fato envolvidos na missão que nos foi confiada como indivíduos e como igreja. Santo Deus, nos envolva nesse trabalho, Senhor. Nos envolva no cumprimento de nossa missão. Nos capacita, Senhor, nos fortaleça, nos encha de entusiasmo para fazer com a Tua vontade. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai querido, obrigado pelos planos